Aê! Oi, Muito bom! Tudo bom, Carlinha? Joia! Super feliz com o convite. Ah, gratidão! E eu super feliz por você ter aceitado o meu convite. Maravilha. Vamos. Maravilha, vamos lá. Eu fiz uma apresentação breve de onde a gente se conhece, por que que a gente se conhece, né? Você estudou junto com a Rê, falei há longos anos, dá uma revelada na nossa idade um pouco. Tá. E a gente se conhece desde o início da nossa carreira, né? Então, Exatamente. então a gente se acompanhou muito e, e hoje a gente vai falar de um tema que é super, super importante. Acho que um dos mais importantes que podem existir para qualquer um que tem um negócio, seja ele pequeno, médio, grande, as empresas e os negócios só existem por causa de pessoas e por causa de clientes. E hoje aqui a gente vai falar de como que se foca, né, na experiência do cliente. Então, nada melhor do que uma especialista em experiência com o cliente para falar para a gente. Com o maior prazer, Fê. Muito top. Eu fiz um roteirinho, vou seguir, mas a gente vai seguindo também o papo descontraído e se surgir coisas que não estão no roteiro, super normal, e a gente toca aí. A galera que está assistindo, obrigada por estar aqui com a gente. E comenta, pode mandar perguntas que eu vou ficar de olho. E se alguém quiser complementar alguma coisa com pergunta, a gente responde aqui. Tá joia. Então vamos lá. Carlinha, primeiro de tudo, com certeza tem uma galera que te conhece, a maioria não conhece, esse conteúdo vai ficar no ar depois para as pessoas. Conta um pouquinho aí da sua trajetória, da sua carreira até hoje, como é que foi e como que você se tornou essa especialista em experiência do cliente. Tá joia. Então vamos lá. Bom, primeiro, super obrigada pelo convite e super obrigada aos que disponibilizaram esse tempinho aí para bate-papo, né? Então, Eu estudei hotelaria na Europa e aqui nos Estados Unidos e fiz carreira de hotéis Ritz-Carlton, que é considerada pioneira, indiscutível em experiência do cliente e controle de qualidade. Né? Eles foram uns dos primeiros do setor hoteleiro a implementar a metodologia Sigma, que você que trabalha na GM deve ser familiarizada com a metodologia. sim. Carlinha, só vou te interromper um pouco, tá um pouco picotando o seu som, não sei o que pode ser, galera, não sei o que vocês estão, se tá picotando para todo mundo, dá um feedback aqui, mas continua aí. Tá? Sim, você falou da... Eu estava mencionando que o HITS foi uma das primeiras empresas do setor hoteleiro a implementar a metodologia Six Sigma. Eles são uma de somente 7 empresas do mundo inteiro a receber um prêmio de qualidade chamado Malcolm Baldrige, que é o reconhecimento máximo em excelência em processos organizacionais, né? Então, eles realmente são uma empresa exemplar e o HITS foi uma grande escola para mim. E dentro do HITS, eu exerci a Quantos função anos você ficou lá, Carlinha? 7 anos. Uma par de anos. Mais estágio, então acaba virando mais do que 8. E dentro do HITS, eu exerci a função de diretora de relacionamento com o cliente. A experiência com o cliente ainda não existia o nome, né? E me especializei em desenhar procedimentos de encantamento e fidelização. Uau. Após essa minha jornada de quase uma década com o HITS, eu passei para Nuage Designs, que é uma empresa de aluguel de acessórios de luxo para eventos. Então, temos clientes como a Casa Branca, em Washington, é uma empresa também considerada pioneira no nosso setor. Uhum. E dentro da Nuage, eu desempenho o papel de diretora de operações e recursos humanos há 9 anos. Uau! Uma Então, baita bagagem. esse é o resumo da trajetória, né, de como chegamos aqui. Muito bom, é isso aí. Incrível, então, a gente vai falar, a minha consultoria, ela é para pequenos e médios,
E eu sempre digo que, né, e eu sempre trabalhei em grandes multinacionais, e também já empreendi, mas o que que acontece para a galera que está assistindo? Se liga no processo, porque isso pode ser aplicado para pequenos e médios igual, e experiência do cliente tem muito a ver com o antenado que a Carlinha vai falar. Então, só para vocês se ligarem que mesmo que sejam grandes empresas e tudo mais, muitas vezes são atos simples. Então, acho que serve para todo mundo, né? Exato. Eu também sempre gosto de usar exemplos de baixo custo para ser aplicável a um público maior, né? Porque, infelizmente, a porcentagem das gigantes aí do mercado é muito pequena, né? Sim, então, sim. não é todo mundo que tem os orçamentos e bolsos tão fundos como essas empresas, né? É isso, né? Só para deixar bem claro, porque esse é meu público, e aí, para ficar antenado e não ficar preso a isso. Exato. Então, agora entrando mais direto no tema, né? Como você falou, não era antes experiência do cliente, está super na moda falar de experiência do cliente. A gente pode dar qualquer nome que for. No meu método é o cliente no centro de qualquer ação que você for fazer. O batizado, tanto faz, mas conta desde quando que faz parte da sua carreira esses detalhes, assim, porque, né, começou no RIT, você foi diretora, mas eu sei que você recebeu um convite, então por que você recebeu e tudo mais? Uhum. Bom, em primeiro lugar, você mencionou, né, que a experiência do cliente está na moda. Me traz uma satisfação imensa que a experiência finalmente esteja na moda. Uau! Demorou Massa, né? demais, gente. Nós que vestimos a camisa da causa lá atrás, há mais de 20 anos, sonhamos muito com a chegada desse dia, né? Na verdade, eu nunca entendi como que demorou tanto tempo para acender a lâmpada nos demais setores. Porque, para mim, Fê, a correlação sempre foi óbvia entre uma experiência positiva e uma maior rentabilidade para a empresa, né? O cliente feliz gasta mais, o cliente feliz volta, o cliente feliz recomenda o seu serviço ou produto. Enfim, os benefícios financeiros são diversos. E que bom que hoje em dia existem indicadores numéricos que respaldam essa nossa teoria que a gente já via lá de trás, né? Hoje em dia nós temos aí o NPS, né? O Net Promoter Score, que já está super popularizado, né? Provavelmente a métrica mais comum hoje em dia de medir lealdade do cliente, né? Ele é ultra simplificado, né? Ele praticamente pergunta qual é a probabilidade de você recomendar esse produto ou serviço para um parente ou amigo, né? Então, que bom que hoje em dia já existem esses indicadores que ajudem a gente a comprovar que existe um retorno no investimento. Sim, né? E fora, assim, o que eu vejo antes lá uns 10 anos atrás, muito era a moda fidelização do cliente. E o que eu enxergo é que a empresa muito mais olhava para o seu umbigo e o cliente que viesse, do que de fato se preocupar com o cliente que é o mestre e ele é o rei de qualquer negócio, né? Sem dúvida. E a minha primeira experiência com experiência do cliente foi em 1997, há 23 anos atrás, quando eu estagiei com o Hits no México. Uau! Na época, há 23 anos atrás, eles já mapeavam a jornada do cliente, buscando identificar oportunidades para encantar esses clientes durante o processo, tá? Então, eu vou ilustrar aqui com um exemplo de baixo custo e alto impacto, que é sempre o favorito dos empreendedores, né? É isso, com certeza. E que encanta e que faz o cliente voltar, né? Então, naquela ocasião, a gente estava mapeando a jornada do cliente dentro da lojinha de conveniência do hotel. Então, já dá para imaginar o quão detalhado esse processo é. Os touch points após o check-in são diversos, né? A gente tem ali a recepção, ali o check-in, o restaurante, o room service, a piscina, a praia, enfim. Nessa ocasião, nós estávamos mapeando a jornada do cliente dentro da lojinha de conveniência.
Sim. E um dos motivos que levava o cliente até a lojinha de conveniência era comprar Tilenol. Não. A gente deu risada na reunião, né? Tipo, tá, o que a gente faz com essa informação, né? Qual é o valor dessa informação para a empresa? E quanto mais a gente começou a conversar sobre o assunto, mais a gente descobriu que existia sim uma oportunidade ali da empresa mostrar quem ela era. Porque Quando você fala a gente, só para enriquecer mais, era uma equipe, eram pessoas diversas que debatiam isso. Exatamente. Então a gente incluía diversos departamentos, principalmente o departamento em questão, nesse caso a lojinha, para entender a jornada e buscar oportunidades de encantar o cliente durante essa jornada, com a intenção de fidelizá-lo, né? Então, durante esse processo que a gente descobriu que um dos motivos que levava o cliente até a lojinha era comprar o Tilenol, a gente pensou, poxa, peraí, existe aí uma oportunidade da empresa mostrar quem ela é para o cliente, né? Porque o cliente que está indo comprar o Tilenol, ou ele, ou alguém que está viajando com ele, não está 100%. Ou está com uma dor de cabeça, ou está com uma dor corporal. Uma ressaquinha, pode ser. Uma ressaquinha, tá com algum mal-estar. Então, qual foi o procedimento que a gente desenhou em cima dessa informação? O funcionário que vendesse um Tilenol na lojinha ia telefonar para o room service e ia providenciar o número do apartamento desse hóspede. E o room service ia subir para o apartamento com uma xícara de chá quente e um bilhetinho dizendo: esperamos que você se sinta melhor logo. Uau, me arrepiei agora. Fê, Chá. Chovia feedback positivo dos clientes por causa desse bendito chá. Tá? Os hóspedes vinham no lobby em pessoa falar: Carla, que empresa se preocupa com a minha dor de cabeça? Quem tá aí, né? Quem tá aí para minha dor de cabeça? Como que vocês sabem que eu tô com dor de cabeça? Não, que animal! Né? Então, pensa comigo, um sachê de chá de 25 centavos impactando um hóspede que está pagando $500 à noite. Com a louça que já existe, com o funcionário que já estava lá trabalhando, não tem custo mais, né? Então, eu acho importante a gente dividir esses exemplos para realmente mostrar que as iniciativas de alto impacto não necessariamente são sinônimos com altos gastos. Sim, sim. É estar atento, né? É estar atento. E quem que teve essa ideia, você sabe? Você lembra? A equipe inteira. Assim, nós somos a gente foi. O que a gente pode fazer? Porque eu falo muito na minha consultoria de sempre reunir com pessoas e fazer um brainstorm mesmo, de entender, porque é alternativa. E vai ficando tão rico que nem sabe quem que deu, né? Exatamente, vai todo mundo contribuindo, né? Esse também, incluir as pessoas certas nessas reuniões, eu também acho que é um denominador comum das empresas de grande sucesso. Né? Eu fico meio horrorizada quando eu escuto histórias em empresas que essas reuniões estão reservadas só para a diretoria. Né? Uma viagem. Especialistas é o funcionário de linha, não sei se essa terminologia é correta em português, né? Mas Sim, é de frente, linha de frente. Funcionário de frente que faz isso o dia inteiro, todo dia. Então, incluí-los nessas conversas tem um valor gigante para a empresa. Né? Pois é, bom, enfim, tudo, a gente não combinou nada, mas é tudo que eu falo. E falo, chama quem está na linha de frente, o vendedor, ou a pessoa, ou mesmo a pessoa da contabilidade, vai que ela tem uma ideia, e tem, né? Enfim, tem as pessoas. Com certeza, e eu acho importante incluir as outras áreas, né? Porque eu sou da experiência do cliente, então eu estou dando essa ideia. Eu preciso da pessoa de alimentos e bebidas para me dizer se isso é executável. Eu preciso da pessoa de contabilidade para me dizer se isso se encaixa no nosso orçamento. Né? Então é importante ter uma equipe diversa, diversificada. Ou mesmo eles têm problemas que eles já enxergam e também podem contribuir com ideias, né? Enfim. Tem fã teu aqui, Carlinha? Oi? Uma fã. Cá, suas histórias são sempre muito boas, amo, que delícia te ouvir. Péssima cita. É minha prima querida. Ai, que delícia. Muito bom. E o Rumi, meu amigo da GM, tá aqui. Boa que joia, que delícia. Bem-vindos.
Então, é maravilhosa essa história. Você tem mais assim. Não, tem uma outra pergunta aqui antes. Em escala de importância, em que lugar acha que está a experiência de cliente, na sua opinião, na sua visão, na sua experiência toda aí de profissional? Quando eu estou falando sobre a experiência do cliente, eu gosto de falar sobre a pirâmide de Maslow, né? Show. O que a pirâmide de Maslow diz para a gente? Ela diz que as nossas necessidades têm que ser satisfeitas em ordem de importância, né? Então, eu não posso querer chegar a tentar satisfazer a sua necessidade número 3 aqui, se eu ainda não satisfiz a mais básica, a número 1. Né? Não adianta eu querer mandar a taça de chá quente para o apartamento do hóspede que está com dor de cabeça se o quarto nem está pronto ainda. Ele vai tacar essa xícara na sua cabeça. Porque se o hóspede teve que esperar até as 8 horas da noite para fazer o check-in, ele vai jogar o chá quente na sua cara. Sim. Então, para você querer encantar, você tem que primeiro satisfazer as necessidades básicas. Então, você precisa do quarto limpo, você precisa do quarto pronto na hora certa, para depois tentar inovar. Né? Então, eu digo que a experiência do cliente é o topo da pirâmide, ela é a cereja do bolo. Sim, tá? sim. Na minha opinião, porque o cliente não cai de paraquedas no meu colo, né? Se eu estou tendo a oportunidade de ter o cliente ali na minha frente, já houve uma estratégia de vendas e marketing bem sucedida, já houve um processo de reservas bem executado, e então eu acho assim que se o cliente está ali na minha frente, é porque outras áreas já entregaram excelência antes de mim. Com certeza, já teve, né, o porquê ele tá lá, né? Já teve um super investimento, com certeza, de captura e tudo mais. E aí, quando se faz uma ação dessa, muito provavelmente o cliente não te larga mais, né? Ele fica super, super encantado. Show! Para as pessoas entenderem que existem erros também, conta uma história que implementou e não deu certo. A gente sempre tem várias, né? Às vezes no papel as ideias são super atrativas e a hora que a gente executa a gente aprende outras coisas, né? Então, um exemplo simples também, mas que vem com uma lição bacana. O áudio tá bom ainda, Fê? Ainda tá picotando? Tá ótimo, para mim super melhorou. Minha mãe deu boa noite aqui, assim falou da internet, né? Então. Não, mas tá ótimo, para mim não picota mais. Tá joia. Então, um exemplo que deu errado, né? Que eu acho que ele vem junto com uma lição bacana. Na época, a gente estava buscando também, dentro do hotel, como melhorar, como diferenciar o nosso serviço para os hóspedes VIPs que pediam uma chamada de despertar. Né? Então a gente falou, o que a gente pode fazer que outros hotéis não fazem, o que seria bacana, o que seria um diferencial da gente fazer para esses clientes, né? E a gente decidiu ali, a equipe decidiu na época, na ocasião, que a gente então entregaria, se o hóspede pediu uma chamada às 7 horas da manhã, que a gente mandaria um pote de café. Então você pediu às 7 da manhã a sua ligação, bom dia, Fernanda, essa sua a chamada de despertar, olha, do lado de fora da sua porta tem um café fresquinho te esperando. Não, gente, eu ia ter um treco. Pena que deu errado, né? Por que deu errado? Por que deu errado? Porque esse procedimento funcionava de vez em quando. Quando nós tínhamos hóspedes individuais no hotel, o que são os hóspedes individuais? São aqueles que não estão viajando com grupos corporativos. Funcionava perfeitamente. Por quê? Porque cada família tem um hábito diferente, cada família acorda num horário diferente. E muitas vezes, quem está de férias num resort nem pede a chamada de despertar, quer acordar a hora que acordar. Hoje em dia, muito menos com celular, mas naquela época pedia, eu pedia muito. Eu pedia muito. Então, nesse cenário, nesse contexto, a gente executava perfeitamente. Quando nós tínhamos grupos de 300, 400 quartos hospedados e as atividades do grupo começavam às 8 da manhã, tinham 400 chamadas de despertar às 7 da manhã. E era inviável
entregar 400 potes de café simultaneamente para 400 apartamentos diferentes. Sem chance. A ideia não, né, não deu certo. Por que que não deu certo? Porque um dos denominadores comuns das grandes empresas de sucesso é a consistência. Você entrega excelência de vez em quando ou sempre? Porque então um procedimento que está sendo desenhado para ser encantador acaba tendo o efeito oposto, né? Então, você se hospedou lá essa semana com a sua família, eu te entreguei o pote de café. A semana que vem você voltou com um grupo, ué, cadê? Da última vez que eu tive aqui, me entregaram um café, me ofereceram um café junto com a chamada despertar. Por que que agora não? Aí cria uma expectativa e aí não consegue atender. Cria expectativa, não consegue atender, gera frustração, que é a última coisa que você quer, né? Então, uma lição importante desse exemplo, por mais simples que ele seja, é incluir nesse, durante a jornada de estar explorando se esse procedimento deve ou não ser implementado, é identificar a sustentabilidade dele. Dá para executar sempre? Se a resposta for não, não coloca, porque aí você vai criar uma expectativa e vai gerar uma frustração. Só comparando um pouquinho do caso do Tilenol com o Wake Up Call, tipo, o Tilenol não é todo mundo que vai pedir, né? E, assim, é mais esporádico, talvez. Se eu estiver falando bobagem, você me corrige aqui. Mas aí não é todo mundo que vai pedir e tem uma demanda menor e com horários variados. E com certeza. De 400 pessoas, né, sentirem um mal-estar simultaneamente. Mas no caso do Wake Up Call, a atividade do grupo, né, a empresa está pagando para você estar lá, você não quer chegar atrasado nos seus compromissos, todos, né, principalmente, além da gente colocar no próprio telefone, a gente ainda pega como um backup, né, me acorda aqui. Sim. Então, esse é um exemplo, né, de uma ideia que não deu certo, o porquê que não deu certo e qual a lição que a gente aprendeu, né? De que não pode ser, a consistência é chave, é uma peça-chave. Muito massa, porque assim, mas não importa, fez, teve ideia, aplicou e viu que errou. Porque muita gente também tem medo de aplicar. Então, assim, não importa, porque como a gente está falando de empresa grande e tudo mais, que encanta, a gente fala só acerta, não, também erra, mas é que faz tanto que o acerto fica mais evidente e pensa, e tem uma forma de se pensar, e tem aprendizados que aí isso se torna uma prática e, enfim, né, só para as pessoas encorajarem e não ter medo que vai errar. É certo, quem faz erra. Tem uma prática que eu adoro, que tem tudo a ver com o que você está falando aí, né? Eu nunca perco. Ou eu acerto ou eu aprendo. É isso. Se a gente leva de verdade isso até para nossa vida pessoal mesmo, mas falando de business, a gente prospera, né? Não tem, é uma matemática. Com certeza. Show, show. Vamos para a próxima aqui, que o negócio tá bom. Já passou quase a metade da live. Vamos passar Vamos rápido. com tudo, vamos com tudo. Vamos com tudo. A galera aqui, ó, tem uns fãs seus aqui, viu? Ó, Sil, mandando coração, uma galera. Tô vendo a Rê, que é minha amiga de escola da vida inteira, entrando. Que delícia ver o pessoal participando. A galera tá animada aí. Vamos ver aqui qual é a próxima. Você acredita que observando, estudando a jornada do cliente, as empresas conseguem criar boas experiências? Porque você falou isso lá no começo, mas só para reforçar, que também não é mágico, né? Vir uma ideia e ser implementada e tudo mais. Se você acha que a jornada é importante. Para mim, assim, não há a menor sombra de dúvida, né? Porque a chave do sucesso em conseguir antecipar os passos do cliente, né? E eliminar variações, aquelas coisas que a gente fazia lá atrás, já com o Six Sigma, né? Então, para você conseguir antecipar os passos dos seus clientes e as possíveis dores dele, você tem que mapear a jornada. Então, sem mapear a jornada, eu acho, esquece encantar. Eu acho já quase difícil você conseguir satisfazer as mais básicas,
né? Eu acho que é um processo fundamental em entender, né? Eu acho que quem tem produto entra, faz uma reserva no seu hotel e vê o quão fácil ou quão difícil é, né? Compra o seu produto, entenda aí qual é essa jornada inteira. Então, eu acho sim, eu acho que é fundamental mapear e independente de tamanho. Independente de tamanho. Show. Não tá aqui, não tá no script, mas assim, muita coisa que dá para se inspirar também, que as pessoas, que eu falo muito, no seu concorrente. Não fica achando que seu concorrente é seu inimigo. Se você não consegue ver tudo, porque ninguém consegue, né? Porque você não consegue, mas ninguém consegue. O seu concorrente é um bom inspirador, claro, se você admira seu concorrente. Claro, você não vai ter a jornada dele, mas dá para você ter uma noção e fazer pesquisas, enfim. Todas as grandes empresas onde eu trabalhei estudavam a competição, experimentavam o produto. Quando eu estava na Noage, que era aluguel de acessórios de luxo de eventos, a gente pedia acessórios de outras empresas para avaliar como o processo de entrega deles se comparava ao nosso, era melhor, era pior, no que a gente podia melhorar. Né? Eu acho que todo mundo tem que ter a humildade, né, de saber que você não é o melhor em tudo e que você pode aprender com os competidores, sem dúvida. Massa, apareceu uma pergunta aqui da Sil. Vamos lá, eu prometi que ia fazer, vamos fazer aqui. Como você acha que a tecnologia pode ajudar na experiência do cliente, né, Sil? A tecnologia ajuda muito, né? Antigamente, muitos desses processos aí, quando a gente estava falando de coletar preferências dos clientes, né, preferências dos hóspedes, muitas dessas coisas eram processos manuais, né? Então, às vezes, até esse processo ser coletado, acabar no sistema, ele tinha uma vida longa, né? Hoje, com a tecnologia, você pode identificar quem são essas pessoas que têm um contato aí mais importante e já dá as ferramentas corretas para ele processar essa informação num tempo quase real para você. Então, a tecnologia realmente é um divisor de águas nesse sentido, porque permite que você faça, que você entregue esse serviço personalizado para um número muito maior de pessoas, porque você tem acesso a essa informação muito mais rápido. Então, eu sou super a favor da tecnologia ajudando o humano, né? Dando Sem perder a humanização, né? Sem perder a humanização. Mas é um complemento fantástico e essencial. É incrível. E eu costumo dizer que a tolerância das pessoas, ela era uma, com a tecnologia ela é outra, porque a nossa vida mudou muito. Então, se a gente não usa a tecnologia a nosso favor, a gente está perdendo no jogo já de entrada, né? Com certeza, com certeza. Ferramenta essencial. Muito bom. Tem mais pergunta aqui para você, da Tayora Psicologia. Tem algum perfil de cliente mais difícil de satisfazer? Boa pergunta. Olha, tem. Eu acho que, dependendo do valor do seu produto, né, o valor, o preço que você está cobrando é proporcional à expectativa desse cliente. Então, eu dava um exemplo quando eu estava treinando os meus funcionários no hotel, né, no Ritz, que era considerado um hotel de alto luxo. Quando você vai numa máquina de Coca-Cola e você coloca ali uma nota de $1 e a latinha não cai, você fica pé da vida. Mas você não vai procurar o número 1800 ali, ligar e perder tempo, porque era $1. Então você ficou frustrado. Mas você fica pé, mas não faz, mas fica pé. Você fica sem dúvida frustrado por causa de $1, mas você não vai atrás, né? Se a gente for aí analisar e perguntar quantas pessoas já ligaram para o serviço de atendimento Nossa Senhora. vai ser um número ridículo, porque custa mais o seu tempo de ligar lá do que o $1 que você perdeu ali, né? Ou alguém que está caçando coisa para fazer. Agora, não, mas é baixo. Quando estamos falando de uma máquina que você está colocando ali $500, se não sair o produto que você quer, você vai seguir os passos para expressar sua frustração e correr atrás de uma resolução,
adequada. Então, eu acho que sim, existem clientes que são mais difíceis, que são esses clientes do mercado de ultraluxo, né? Estou pagando esse preço porque eu quero essa experiência. E não me venha com menos da minha expectativa. Então, quando você compra E quanto mais alto é o nível, porque ele já teve, se ele é de luxo, ele já teve muitas experiências. E aí vai aumentando a régua da pessoa, né? Não tem. Vai. Não tem Então, quando a gente compra um produto que a gente já sabe que vai ser mais ou menos, mas a expectativa é baixa, né? Então, eu sempre falo, quanto mais caro o seu produto ali, maior vai ser a expectativa. Ou às vezes até relacionado a preço, ou às vezes a promessa é muito alta. E aí, né, porque as pessoas, quando eu falo, quando você não trabalha com marketing da verdade, é marqueteiro e fica iludindo as pessoas, o preço depois é muito alto, né? Sim. Então, se você quer ficar aumentando muito e vender uma coisa incrível e não é nada, já existe, enfim, as pessoas também ficam bem em pé. Então, vamos lá, vamos seguir aqui. Tem uma aqui que é, as pessoas gostam muito de entender o como, porque assim, fala, mas ela sabe, porque ela trabalhou no Hits, ou trabalhou em grandes empresas, ou por causa disso, por causa daquilo, estudou em tal colégio e tudo mais. Então, às vezes as pessoas se apoiam nisso e falam, mas eu não sei como fazer. Qual a forma que acha mais eficiente de chegar nessa excelência e de proporcionar como empresa essa experiência do cliente? Fê, essa é uma pergunta super complexa, né? Eu acho assim que tem vários ingredientes nesse bolo, né? Então eu vou mencionar aqui os 5 ingredientes que eu considero que, na minha visão, são os mais importantes, tá? Show. Para qualquer vendedor, independente do tamanho, independente se você tem 2.000 ou 2 funcionários, tá? Para mim, qual é o ingrediente mais importante? Você criar a sua cultura. Qual é a sua causa? Porque o passo número 2 é selecionar colaboradores que abracem a sua causa. Então, se você não sabe qual é a causa, você já não vai selecionar as pessoas corretas. Então, já começou errado. Já. Né? Então, para mim, o primeiro passo é você estabelecer, identificar a sua cultura corporativa. O passo número 2 é o processo de seleção. Mas, assim, eu podia falar aqui 2 horas sobre o processo de seleção. A gente pode fazer uma só disso que você trabalhou. Selecionar as pessoas corretas, né, que abracem ali a sua causa, é chave. Depois eu dou um exemplo rapidinho, assim, para certas posições na Disney, né, na época em que ainda você aplicava ali para a vaga em pessoa, que você tinha que ir ali até o RH, né? Eles faziam você assistir um vídeo de 2 horas com a biografia do Walt Disney, a história. E tinha gente que ia embora. Mas que mané biografia de Walt Disney? Eu quero vender ingresso do parque. Então, esse já não é o tipo de funcionário que vai ficar. Mas já era desenhado uma seleção. Já era desenhado com essa intenção. Vai ficar e vai partir o cara que acredita na proposta e acredita nessa ideia de vender magia e vender sonhos, né? Imagina se o cara não está interessado nem no vídeo que é encantador, ele vai embora. Então, esse segundo ingrediente, eu diria que é o processo de seleção. O terceiro ingrediente, eu diria que é documentar processos, o PIP ali, né? O seu procedimento padrão. Tem que documentar o processo, porque eu volto a falar, o denominador comum das empresas de grande sucesso é a consistência. Você não pode ser bom de segunda, quarta e sexta, você tem que ser bom todo dia. E para você ser bom todo dia, você tem que ter os seus processos ali documentados. O funcionário que está sendo contratado para trabalhar na lojinha tem que saber que, se ele vender um Tilenol, ele tem que alertar o room service, o número do apartamento daquele hóspede. Tá? E além de documentar isso aí, ele já engancha no próximo, que para mim é treinamento. Treinar, 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 treinar. E não acaba nunca o treinamento, porque o processo que eu desenvolvi lá atrás já não existe
A jornada que eu mapeei lá atrás não é a mesma de hoje. Porque hoje em dia você pede o seu carro através do aplicativo, você não pede mais em pessoa. Então, existem touch points sendo eliminados e existem novos sendo criados. Então, você Sim. é atualizado. E Né? dá trabalho, né? Só para ter isso bem claro. Dá trabalho empreender, dá trabalho prestar atenção, por isso tem que amar o que faz. É um Senão não processo consegue. exaustivo, mas essencial para quem quer ser número 1, né? Se a gente for ver os medalhistas olímpicos número 1, quantas horas eles treinam por dia? O ano inteiro, Claro, nossa né? senhora. Então, se Que você, eles se alimentam, quantas horas eles têm que dormir, tem tudo uma regra. se você quer ser número 1 no seu segmento, você tem que mapear a jornada e cansa, porque a jornada do check-in, a jornada do restaurante, a jornada do in-room dining, a jornada da piscina, velho, uma hora você não quer mais ver jornada. Mas É isso? tem que entender e tem que atualizar, porque elas vão mudando ao longo do tempo, né? E o quinto ingrediente aí, eu diria que é o reconhecimento, porque as pessoas são que nem carro, acaba a gasolina. Você tem que colocar, você tem que incentivar, você tem, né, ou como um carro, ou como uma planta, você tem que regar, senão ela seca, senão ela não cresce. Então, né, você falou assim, o como? Cultura, processo de Primeiro. gestão, documentação de processos, treinamento e reconhecimento. Tem, esses 5 são os que, na minha visão e na minha jornada aí profissional, os que eu identificaria como essenciais para uma vida saudável da empresa. Muito bom. Cara, que massa, excelente. Uma aula aqui, Carlinha, muito rico, porque de fato, você sabe. Também, eu vi uma pergunta aqui e os milênios, né? Com certeza. Manda bala, manda bala. As expectativas mudaram, né? Eu acho que uma característica dos millennials é a velocidade, né? Eles já cresceram com acesso muito rápido a informações, né? Você dá um Google ali, a informação vem muito rápida, então eu acho que a tolerância deles, o nível baixíssima tolerância de baixíssima, né? Então, realmente, você tem que atualizar os seus processos. Tudo bem, então o Valet Parking vai ser por um aplicativo, você não precisa mais ter ali. E você tem que, e vai também com a pergunta da Sil da tecnologia, né? Hoje em dia, os milênios não usam mais tanto aquele tradicional concierge que fica no lobby. Eles olham no Insta onde eles querem jantar. Quer nem saber, qualquer lugar, né? No TripAdvisor. Né? Então você está eliminando, é o que eu falei, você está eliminando um touch point ali, mas você está gerando outro, que é o digital, que é a página do seu hotel, né? Nas redes sociais, qual tipo de informação que você está alimentando nessas redes. Então você tem como captar também esses millennials que têm essas expectativas diferentes. Show. A Sil está aqui perguntando se você, na sua visão, tem alguma tendência para 2021 para Customer Service. Com certeza. Uma das... Até com essa questão, então vamos falar, né, do Covid e dessas questões mundiais, que o comportamento do cliente mudou muito já, as pessoas devem... Porque assim, não é que a tecnologia existiu agora, ela só acelerou, essa é a minha visão, Carlinha, não sei qual que é a sua, mas assim, a gente já usava internet, a gente já usava aplicativo, a gente já usava várias coisas, algumas pessoas mais, outras menos, o Covid deu uma acelerada nesses hábitos das pessoas. Então, acho que também pode só incrementar, tá, Sil, a sua pergunta, essa tendência para 2021, que acho que está tudo junto. Né? Uma das grandes vantagens que eu acho que a pandemia traz para quem está no setor de experiência do cliente é qualquer iniciativa que você tenha, essa iniciativa tem um impacto muito maior quando o seu cliente está fragilizado. Tá? Uma ajuda que você dá ali para um passageiro que acabou de perder o voo. A dor dele é fortíssima, né? A dor dele é fortíssima, então o remédio que você está dando ali para ele tem um efeito muito mais magnificado do que ele teria em circunstâncias normais. Né? Então, eu gostava da cultura do HITS, porque eles não chamavam os problemas de problemas, eles chamavam de oportunidade.
É uma oportunidade da gente mostrar para o cliente o quão importante eles são para nós, tudo que a gente pode fazer por eles e, né, mostrar qual é o nosso propósito aqui. Então, eu até brincava às vezes, né, que, poxa, que pena, o hóspede chegou e foi embora e não teve problema nenhum, nem deu para a gente mostrar o que a gente poderia ter feito por ele, né? A gente tem uma cesta de coisas tão lindas, não usou nada. Poxa, feito tantas coisas por você, né? Eu brincava com isso, né? Claro que a gente quer que seja perfeita do início ao fim, mas com esse pensamento, eu acho que a pandemia proporciona essa oportunidade aí para a gente pensar, então, quais são as dores, né? Vamos mapear aí a jornada. Quais são as dores, quais são as ansiedades, quais são as ações que o seu cliente não tinha há 6 meses atrás e tem agora durante a pandemia. E quais são parcerias que você pode fazer no seu negócio, né? Porque só de pegar, e tem várias pesquisas aí disponíveis no mercado, eu vi uma da McKinsey atual, né? Que as questões de, para as pessoas, meditação, terapeuta, tá muito... As pessoas estão procurando muito, por quê? Porque afetou muito a vida, né? De cada um, quem é sozinho porque ficou mais sozinho, quem tem família porque não aguenta o filho pequeno em casa, enfim, cada um tem sua história, mas o que eu vejo de negócios, né? As pessoas podem fazer parcerias incríveis, que o cliente, né, com esse foco no cliente, ele consegue resolver, às vezes, alguma dor do cliente que o cliente nem estava esperando. E aí, esse negócio vai para as nuvens para ele, né? Com certeza. Então, eu acho que, assim, a 2021, né, a pandemia abriu aí uma janela enorme de oportunidades para novas parcerias, novos processos a serem mapeados e novas oportunidades de você encontrar de como encantar o seu cliente. Com certeza. É incrível, incrível. Deixa eu ver aqui, galera, se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa, mas... Aqui já estamos indo, já falta só 15 minutos, Carlinha, passa rápido. Passa rápido, né? Como acha que a gente chega a boas entregas? Assim, uma coisa é se mapear e tudo mais, você já deu exemplo, mas às vezes de processo aí, falar um pouquinho mais. Olha, 2 coisas me vêm à mente quando a gente está falando de como chegar às boas entregas, né? Então, uma eu falei lá no começo da live, que é incluindo as pessoas corretas, né? Essas reuniões não são reservadas só para gerência e diretoria. Inclua as pessoas corretas, inclua o seu funcionário que tem contato direto com o seu cliente e que pode te proporcionar informações valiosas sobre ele, né? Então, eu acho que uma das formas de chegar às boas entregas é incluindo as pessoas corretas, quando essas decisões estão sendo tomadas. E um outro componente, eu diria que é a inovação. Porque quando a gente fala da experiência do cliente, a primeira vez que eu fiz para você foi uma surpresa. A partir desse momento, ela virou expectativa. Virou default. Se não tiver isso, eu vou ficar pé da vida. Eu vou ficar bem pé, porque da outra vez foi meu aniversário e vocês me mandaram um bolinho. Agora não me manda nada. Né? Então, a inovação tem que estar ali constante, porque o que eu fiz para você ontem não vai funcionar mais amanhã, não vai mais ser uma surpresa. Então, você tem que estar sempre ali um passo na frente de que, né, o que eu faço então da próxima para ter um efeito tão bom quanto. Show. E a inovação, as pessoas atrelam muito à tecnologia, ou coisa cara, ou aplicativos, ou coisas mirabolantes. E, na minha opinião, por exemplo, o que você falou de levar o chá, é uma inovação dentro do mercado. Não significa que ela é cara, que ela tem tecnologia, que ela vai com aplicativo. Não é, né? Então, assim... desmistificando um pouco o que as pessoas acham sobre inovação. Você sabe que eu vou contar uma experiência aqui, que como cliente eu tenho a Melzinha, a cachorrinha, que frequenta a creche, porque ela é muito ativa e ela precisa de creche. E na primeira creche que eu levava ela, olha só que doido, né? Como humanizam e como valorizam e sabem a importância que o bichinho tem para você.
Então, foi Dia dos Pais, sabem que eu sou solteira e que eu cuido da Melzinha, e me deram um sonho de valsa. Ah, Com um tagzinho dizendo sabemos que você se preocupa com a Melzinha, tanto como pai como mãe. Para algumas pessoas que não têm bichinho, pode achar uma loucura. não, mas é isso. Mas eu fiquei tão encantada com isso que eu falei, Jesus, eu nunca ia esperar que no Dia dos Pais... Agora, se for o Dia das Mães e eles não me derem nada, eu vou ficar pé da vida. Eu falei, já virou uma expectativa, né? A primeira vez emocionou, e aí desse momento em diante eles vão ter que buscar novas maneiras de continuar fazendo que isso aconteça, né? Então, é perfeito esse exemplo, e eu sempre falei também, a gente que trabalha, bom, eu que trabalho em mercado de alto luxo, é difícil competir com o bolso do cliente, né? A gente tem um orçamento ali bem limitado. Mas eu sempre falei, não é tocar o bolso, é tocar o coração. É. Né? Tocar Então, uma coisa que ele não teria, né? por isso que eu quis dar o exemplo do chá, né? Que foi 25 centavos, mas é a intenção, é a demonstração do seu cuidado, da sua preocupação com aquele cliente, né? Que no final das contas, quando a gente fala de empreender, se a gente não entende de ser humano, né, e aprofundar um pouco, porque se a gente gosta de ser cuidado, pode ter certeza que seu cliente também vai gostar, né? É óbvio isso. Então, isso é o que é legal, né? É você identificar o meu chá, é o sonho de valsa do pet shop. É você identificar qual é o seu Tilenol, qual é o seu sonho de valsa dentro do seu contexto. Massa, isso dá pra galera fritar essa noite pensando. Pra saber qual que é o Tilenol. Não precisa tomar Tilenol, vai pensando. Muito bom, muito bom. Estamos chegando aqui já no final das perguntas. Quando fazia todos esses planejamentos, experiência do cliente, você ficava de olho, a gente já falou isso, mas você pode até talvez dar um exemplo mais caro, mas o quanto isso impactava no custo, porque quando a gente fala, e aí eu sofro alguns questionamentos, tipo, a experiência do cliente, mas assim, eu vou fazer tanto esforço, que de repente eu não lucro, né? Tem que ficar super atento na sua lucratividade e experiência do cliente. Então, não é que tem a ver uma coisa com a outra, mas quando você fazia, e não do chá, mas de outras, que às vezes é mais complexo, eu sei que você comprava algumas coisas de marca para dar para esses clientes e tudo mais, tudo bem que é um mercado de luxo, mas você tem que estar de olho no custo. Como que era isso? Ou como que você já fez? Algum exemplo? Então, o retorno em investimento, para quem trabalha no segmento de experiência do cliente, não é tão simples. Não é tão simples. E muitas vezes eu digo que o que fideliza e o que traz de volta não é uma coisa, é um conjunto de mini coisas. Sim, detalhes. Então, eu não acho que o cliente vai voltar só por causa do chá. Mas eu acho que ele vai voltar por causa do chá, porque eu lembrei do aniversário dele, porque eu aprendi certas coisas sobre ele durante a reserva e já coloquei essas coisas no apartamento, porque a qualidade do produto era boa. Então, eu acho que é uma série de mini coisas. E muitas coisas, apesar de eu ter mencionado aqui o gigante progresso que já foi feito nessa área, de que hoje em dia já existem certos indicadores, não há indicadores para tudo, tá? Então não tem como certas coisas, eu acho que o empreendedor tem que enxergar esse valor ou não, entendeu? Eu acho que você tem que ver esse lado humano em qualquer que seja o tipo do seu cliente, né? Se eu tenho a opção... A empatia, né? A empatia. Então, como medir a empatia, né? Não é tão simples. Então, muitas coisas, sim, podem ser documentadas, os processos, né? A gente tenta fazer da experiência do cliente uma ciência com os procedimentos, com os processos, com os KPIs, né? Você tem que ter ali os seus indicadores
chave, e existem alguns, mas não existem tantos. Então, eu acho que isso é individual de cada um, né? Enxergar o valor nisso aí ou não, e já saber, olha, mesmo que eu não tenha exatamente como medir, eu acho que é a coisa certa a fazer e vou fazer. Né? No quesito de gastar por hóspedes, tem certas coisas que são muito mais fáceis de medir. Então, eu tinha como ver ali o hóspede que já se hospedou comigo 25 vezes, 35 vezes, 45 vezes. Então, nesse contexto específico do hotel, o orçamento que a gente tinha, o budget que a gente tinha por hóspede, ia aumentando de acordo com o número de estadias, de acordo com quantas vezes ele já tinha sido meu cliente. Ou de acordo com o número de noites que ele ia se hospedar, ou com a tarifa que ele estivesse pagando. Então, a gente tinha alguns indicadores que me permitiam gastar mais ou menos naquele cliente. Né? Ele está comprando um chip para celular ou ele está comprando uma televisão aqui de $10 mil de última tecnologia? Né? Então, dependendo de em qual categoria esse cliente se encaixasse, a gente decidia quanto gastar ou não nele. Existia uma... Era aí que eu queria chegar, porque existe um planejamento, né? Existe quando você tem esse processo mapeado, você sabe até onde sua perna pode chegar, né? Então, assim, eu quero fazer... A Rê tá falando aqui... Não, mais viagem, por favor. De quando você fez os cookies para os cães que se hospedavam no Eats, né? Porque é pet friendly, né? Foi um exemplo, na minha primeira semana, eu tinha acabado de ser promovida para gerente desse setor e ia chegar um hóspede, a gente não tinha informação nenhuma e eu desesperada para personalizar a lista de mostrar para o chefe que tinha feito a decisão certa e me colocar na vaga e não tinha informação. Tentando... Tinha que mostrar alguma coisa muito incrível. Serviço. E aí, pulsando na reserva, eu vi que eles estavam sendo cobrados a taxa de pet. Falei, putz, então eles estão viajando com o cachorrinho. Fazer. E o gerente de reservas tinha anotado o nome. Então, eu mandei fazer cookies em forma de ossinhos para o cachorro, armei tudo, né? E era justo na suíte presidencial, ou seja, era quem estava pagando mais caro, né? O budget era mais gordo também. Na ocasião, a tarifa já era $7 mil a noite, então a hora que o hóspede abriu a porta e viu, né, a estaçãozinha ali montada para o cachorro, com latinha, cookies e etc., na hora eles, ai, não acredito. Então, era assim, aí já pronto, já ganhei o hóspede ali, né? Sim, era personalizado. Era personalizado. Com o nome do cachorro. Nome do cachorrinho no ossinho. A pessoa desmaia na porta entrando. Desmaia. Então, mais uma vez aqui, ressaltando que iniciativas de baixíssimo custo com altíssimo impacto, né? Tocar o coração. Pois é. Aí você fala assim, você precisa fazer um pote de ouro para o cachorro que custa milhões? Não, né? Não. Só porque você está no mercado de luxo. Por isso que acho que dá essa ideia. Dá para fazer uma coisa personalizada com alto impacto e um custo ok pelo orçamento que você tinha, que era planejado. Nesse exemplo específico aí que a Rê mencionou, eu gastei $22 num cliente que estava gastando $35 mil para montar. Uau! E tipo, e ficou, né? E é sério esse negócio de que o pet você considera como membro da família. Então, você está tratando o pet. Com certeza. Pronto. Sem dúvida. Tem umas fãs aqui. A dona Adélia, Love. Eu acho que vai ter tempo para a última pergunta, né? Faltam 3 minutos. Faltam, já vamos para a última. E aí, uma pena, né? Mas a gente pode marcar uma próxima só de RH, que você falou. Né? Porque, para mim, e na minha consultoria... Ó, o pet lá. A Mel apareceu na live. O Charlie está aqui fazendo barulho aqui no sofá, fungando. Olha lá, tá vendo? É amor puro. Então, assim, indo para a última pergunta aí, senão o Insta cai com a gente não consegue finalizar. Para finalizar, se você fosse dar somente uma dica de todas essas experiências que você falou para o cliente e tudo mais, qual que é a mais especial, o que não pode faltar?
Fê, a minha dica é o seguinte: se você quiser ter uma experiência do cliente exemplar, invista na experiência do funcionário. Se você cuidar do seu funcionário com carinho, ele se encarrega de cuidar do seu cliente. Tá? E é a mesma teoria que explica. Mapeie a jornada do seu funcionário, desde o momento que ele se candidata a uma vaga, até o primeiro dia do trabalho, até o tipo de treinamento que ele está recebendo, antecipa ali as possíveis dores. E muitas vezes o que você pode fazer pelo funcionário também é uma iniciativa de baixo custo e alto impacto. Hoje em dia, uma das grandes tendências, né, dos millennials, a gente estava falando, é a flexibilidade de horário. A flexibilidade de horário tem custo zero para a empresa. E eles nem toleram mais, né? E se essa vaga permite que né, se uma pessoa ali tem uma vaga de analista, qual é a diferença se ele está analisando esse dado para você às 3 da tarde ou às 3 da manhã? Então, se você puder fazer, por que não? Então, a minha dica, né, muitos clientes vinham na época que eu era diretora de experiência de cliente no Hits e queriam levar para as empresas deles e tal, né? E eu dizia, se você quer ter o que você está tendo aqui, invista no seu funcionário. Essa, para mim, eu acho que é a dica mais valiosa que eu aprendi ao longo da minha carreira. Cara, que massa, porque é humanizado, né? O negócio ele precisa de pessoas, a gente, como empreendedor, precisa das outras pessoas e o mundo é assim. Muito bom, Carlinha, quanto aprendizado. Que ótimo! Massa, o Insta já começou a me dar contagem regressiva aqui. Já começa a dar uma palpitação. Adorei o bate-papo, Fê. Super obrigada pelo convite. Amei também, foi incrível. Gratidão por dividir. Essa live vai ficar gravada, então mais pessoas vão poder né, degustar esse conteúdo tão rico, com tantas dicas, com tantos insights, se ouvir mesmo, né, parar e ouvir, abrir a mente, com certeza consegue mudar amanhã o jeito de fazer negócio e o olhar, né, do seu negócio. Chega. Galera, muito obrigada a vocês todos aqui pela participação. Beijo. Vocês foram incríveis, mandaram perguntas e deixaram a gente aqui bem dinâmico. Então, gratidão, Carlinha. Vem logo para o Brasil assim que der, por favor. Vou sim. Super obrigada. Adorei o bate-papo, Fê. Beijo para todo mundo. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.